Pais responsáveis educam juntos, o livro de Chris Poli, capítulo 5, parte B. Pais solteiros. Há casos de mães que optaram pela chamada produção independente. São mães e também pais que foram abandonados pelo cônjuge. Mães separadas ou divorciadas que não recebem contribuição financeira ou apoio emocional do ex-marido. Criar filhos nessas condições é um desafio em dobro, pois tudo recai sobre os ombros do pai solteiro. O sustento do lar, a educação dos filhos, a transmissão dos valores e etc. Lamentar, porém, de nada adianta. É preciso focar nos filhos, que requerem cuidados, atenção, acolhimento e um pai com dupla função, sem a famosa segunda opinião. O risco que o pai solteiro corre é tornar-se condescendente e assim transformar o filho em um pobrezinho que, por não ter as duas figuras paternas em casa, nunca pode ser contrariado. Nada disso. A criança precisa de disciplina e atenção como todas as outras. Creio que é menos complicado explicar à criança a morte do pai ou da mãe que o abandono por parte de um deles, porque, na cabeça dos pequenos, o segundo caso sempre poderia ter sido evitado. O que poderíamos fazer de melhor é explicar sem justificar. Se o pai tinha problema com drogas, por exemplo, diga que ele era doente e não conseguia viver com a família. O bom relacionamento entre pai e filho desde a infância é, mais uma vez, determinante para que se estabeleça um diálogo aberto e carinhoso. À medida que a criança cresce, ela deve chegar à idade adulta entendendo que sua história amorosa não precisa, necessariamente, ser igual à dos pais. Acho muito simpática a postura de certas escolas de não comemorar o Dia dos Pais ou das Mães, porque, além da pressão em casa, a criança precisa lidar com os comentários cruéis dos colegas. Nessas escolas, há a celebração do Dia da Família, 15 de maio. As crianças levam seus avós, os tios e todos os que elas consideram parte da sua família. Uma dica da Cris: sua atitude positiva diante dessa situação é que vai determinar as suas ações. Olhem para frente e para cima e busquem em Deus e em sua palavra cheia de sabedoria o equilíbrio necessário para educar os seus filhos. Paternidade tardia. Minha mãe sempre dizia: por dentro não nos sentimos velhos, mas o problema é que o corpo não acompanha. Isso é uma verdade. Os limites físicos para o exercício da paternidade não são meras convenções. A própria natureza avisa ao organismo quando já passou da hora de termos filhos. Há todas as questões hormonais e, com o passar dos anos, o pique vai diminuindo até que não corresponda mais aos desejos e às necessidades de uma criança cheia de energia. Ser pai é acordar à noite, trocar fraldas, dar banho de cócoras, amamentar, correr atrás de crianças no shopping center e etc, etc. O envelhecimento do corpo é um fato e não é desprezível. Uma boa amostra dessa incompatibilidade são os netos. Que alegria quando vêm em casa, mas que alívio quando vão embora. Um deles, ocasionalmente, costuma pernoitar em casa nos finais de semana. Um dia desses, ele chegou com uma enorme mochila cheia de coisas. Pijama, roupas, brinquedos, com todo o amor. Cuidei dele, dei banho, levei para brincar, enfim. Tratei para que ele tivesse uma rotina típica de criança. Quando seus pais vieram pegá-lo, mal havia fechado a porta e eu já estava deitada, exausta. É outra rotina. Fico imaginando ter um filho nessa idade e cuidar dele todos os dias, não apenas nos finais de semana. Hoje em dia, com o prolongamento cultural da juventude e com tantos recasamentos, vejo casos de pessoas com mais de 40 e às vezes com mais de 50 recorrerem a métodos como fertilização in vitro para driblar a natureza e se tornar pais tardios. Nesses casos, depois que os filhos nascem, não há muito o que fazer além de buscar nos energéticos algum fôlego para acompanhar o pique das crianças, nesta época de extrema rapidez mental e excepcional volume de informações. O grande problema do pai temporão é a tendência de ser avô e não pai.
Uma figura bonachona, mas carente de uma postura firme de autoridade e esquecida das responsabilidades que a educação dos filhos exige. Dica da Cris. Seu filho precisa de seu amor e dos limites estabelecidos por vocês, não pelos avós. Deem o máximo de vocês e não abram mão de sua autoridade. Vocês são pais. Cantinho da reflexão. Você tem disposição para cuidar de seus filhos? Vocês estão cientes de suas responsabilidades como pais? Há respeito entre vocês e eles? Vocês são maduros como casal? Há diálogo e união entre vocês? Há respeito entre os membros da família? A família toda ajuda nas tarefas e nas decisões da casa?